Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá e os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém. Oremos ao Senhor pedindo a aplicação do seu Espírito por meio da pregação da sua palavra. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Senhor, para conosco. Nesse momento que queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar aplicando a Tua palavra no nosso coração. E desde já queremos agradecer pela presença do noivo, por estar aqui conosco, por o Senhor estar presente. Por isso, temos motivo de grande alegria como Teus servos. Nos abençoa nesse momento. Usa tanto a mim quanto a meus irmãos. Os ajuda, Senhor. Os usa para que eles possam estar escutando a Tua palavra, para não pecar contra Ti. E que eu também possa estar fazendo isso. E eu, Senhor, que estarei transmitindo a Tua palavra nessa noite, que o Senhor possa estar sendo comigo, que eu possa estar sendo fiel, Senhor, apesar do instrumento falho e limitado que eu sou. E é no nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Certamente você já colocou expectativa em alguma coisa na sua vida. Na verdade, você sempre coloca expectativa em algo. Você tem expectativa de cuidar de seus filhos, de ter filhos, de casar, de ter um relacionamento, de ter um trabalho, de se formar. Todos nós temos expectativas a qual nós olhamos e dizemos: nós esperamos que isso aconteça, nós esperamos que isso seja bom. No entanto, quando nós colocamos nossas expectativas em coisas erradas, em pessoas erradas, nós ficamos então frustrados. E essas coisas nos fazem sofrer, porque nós esperamos que aquilo aconteça. Muitas vezes educamos os nossos filhos, cuidamos deles, e muitas vezes eles não seguem o caminho do Senhor. Muitas vezes eles se tornam pessoas rebeldes. E isso muitas vezes frustra os pais. Muitas vezes as pessoas colocam expectativa no seu casamento e acaba sendo traído, acaba sendo enganado. E acaba se frustrando. No entanto, o texto de hoje vai nos falar justamente de uma expectativa a qual nós não vamos nos frustrar. A expectativa do retorno de Cristo. Vamos ver hoje justamente a expectativa de que Cristo ele voltará, de que ele virá, o noivo ele vai retornar. Por isso que na expectativa do retorno de Cristo, nós somos preparados pela alegria e pela tristeza. Esse tempo de espera a qual nós passamos, nós estamos sendo preparados pelo nosso Senhor por meio da alegria e por meio da tristeza. Nós veremos então aqui nesse texto que na espera do retorno do noivo, nós somos preparados
pela alegria. No versículo 18 e versículo 19, nós vamos ver que na espera do retorno do noivo, nós somos preparados pela alegria. O versículo 20, nós vamos ver que na espera do retorno do noivo, nós somos preparados por meio do luto e da tristeza. E no versículo 21 e 22, nós vemos que nós não podemos ficar nas sombras de expectativas de coisas que não virão. Então, no versículo, nós veremos hoje, nessa noite, que na expectativa do retorno de Cristo, nós somos preparados pela alegria e pela tristeza. Antes de entrarmos no período de quarentena por conta da pandemia, iríamos pregar esse texto. Se os irmãos se recordam, foi justamente um dia em que nós proclamamos um jejum público, pedindo ao Senhor nosso Deus para que para que Ele tivesse piedade da sua criação. Iríamos justamente vir para cá, jejuar e quebrar o jejum juntos. Mas isso não aconteceu. O Senhor não nos deu oportunidade para quebrar o jejum juntos. Nós jejuamos. E logo depois do jejum que a gente fez, nós passamos alguns meses com a ausência do nosso Senhor. Passamos alguns domingos sem cultuar. Passamos alguns domingos sem o ajuntamento solene. E era exatamente esse texto ao qual nós iríamos pregar naquela ocasião. Mas antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, nós vamos ver que Marcos aqui ele vem falando justamente que Cristo ele estava comendo com os publicanos, justamente quando ele chama Levi, e Levi diz, ele chama Levi, segue-me, e Levi se levantou e o seguiu. E logo após ele vai para a casa de Levi e come com pecadores. E é esse contexto justamente. E os fariseus começam a falar, porque ele come com pecadores. E nesse texto agora, estamos vendo os fariseus jejuando e jejuando enquanto Cristo estava presente. E critica Cristo porque ele não estava jejuando, nem eles, nem os apóstolos. Basicamente, Marcos aqui nesses textos ele está mostrando o seguinte: se Cristo come ou ele deixa de comer, ele vai ser criticado independente do que ele faça por aqueles que não seguem a ele. E é justamente isso que os fariseus estão fazendo. E o versículo 18, o versículo 29 vai mostrar justamente que na espera do retorno do noivo, nós somos preparados pela alegria. Acompanhem, por favor, o versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então, eles chegam a Cristo, olham a situação e dizem: olha, por que os discípulos de João e os fariseus, que são os mestres da lei, estão jejuando e vocês não fazem isso? Porque vocês não têm cumprido esse jejum? Porque vocês não têm feito? Então, havia uma prática ali naquela época que eles faziam o jejum 2 vezes por semana. Os fariseus, eles 2 dias na semana, eles não comiam nada. Eles deixavam de comer. Muitas vezes no sábado era a prática deles estarem jejuando, como a gente viu no começo do culto, no texto de Isaías 58, quando o povo estava jejuando justamente no dia do Senhor, no dia de sábado. Então eles questionam a Cristo. Fala: por que vocês não estão jejuando? E eles colocam aqui a primeira coisa que os fariseus estão fazendo, e como a gente já falou em outros sermões, Marcos, ele é muito irônico, porque ele está mostrando justamente aqui que os fariseus e os discípulos de João Batista estavam acrescentando regras onde não existia. Eles estavam cobrando das pessoas algo que nem o próprio Senhor cobrava. Em nenhum local da Bíblia o Senhor manda fazer jejum 1 vez por semana.
Em nenhum local da Bíblia manda fazer 2 vezes por semana. Não é uma ordenança bíblica jejuar semanalmente. Não, o jejum ele tem uma finalidade específica, ele tem uma função específica. Jejuar não é só você passar fome. O fato de você jejuar não quer dizer que você é mais piedoso do que os outros. O fato de você jejuar não quer dizer que você é mais santo ou está no grau espiritual mais do que o outro. Não. O jejum mostra a sua dependência do Senhor. Mostra o quanto você diz que o Senhor é o seu provedor, por meio do jejum. Então, há uma ideia muito equivocada sobre o jejum, e eles cobravam Cristo de fazer isso. Mas não há nenhuma ordenança disso, e eles estavam cobrando o próprio Deus encarnado para que cumprisse aquela lei que foi colocada. Naquela época, os fariseus eles tinham chamado Talmud. Então, eles tinham regras exageradas de passo a passo que cada um deveria fazer de forma espiritual. Tanto jejum, como cultos, guarda de sábado, cerimônias. Para você ter ideia, eles pegavam o princípio de não trabalhar no domingo, e a pessoa que sujava o pé de lama, ela não poderia passar o pé na parede, porque poderia se configurar que ela estava ali fazendo alguma obra na sua casa. Eles tinham uma quantidade de quilômetros que eles poderiam andar no dia de sábado para ir cultuar. Para você ter ideia, sabe o que eles faziam para burlar a própria lei que eles fizeram? Eles tinham casas dessa distância de quilômetros. Por exemplo, se eles pudessem andar 3 quilômetros, ele tinha uma casa aqui, tinha uma casa daqui a 3 quilômetros, daqui a 3 quilômetros, daqui a 3 quilômetros, para que eles pudessem dizer que eles só saíram uma distância de 3 quilômetros da sua casa. Então, os fariseus e esses aqui que estão acusando a Cristo, eles eram especialistas em cobrar dos outros aquilo que Deus não exige, e eles mesmos não cumprem e burlam essas leis. E essas mesmas pessoas estão chegando para o próprio Deus e dizendo: por que você não faz isso? Por que você não jejua? E muitas vezes nós cobramos de nós mesmos coisas em que nem a própria Escritura nos cobra. Muitas vezes nós vemos coisas dizendo: olha que coisa horrível. Muitas vezes nós colocamos sobre nós um fardo que nem a própria Escritura, nem o próprio Deus exige de nós. E muitas vezes ficamos com um fardo, com uma culpa, com uma consciência pesada, por conta de um entendimento errado daquilo que Deus exige de nós. E não são poucas pessoas que estão assim, são várias pessoas. Uma vez tive a oportunidade de visitar um hospício no qual a avó da minha esposa trabalhava. A situação em que as pessoas ali se colocavam por questão de consciência, de coisas que elas tinham feito e pensavam que não tinha perdão. Uma moça que pediu uma água, ela jogou no chão e ela disse que só tinha dignidade de beber aquela água no chão, porque ela era alguém horrível, ela era alguém suja. Por conta de um entendimento errado daquilo que Deus exigia e das promessas de Deus e de um evangelho errado. Por isso que quando vamos ver aquilo que nós vamos exigir das pessoas, nós temos que pensar: o que é que eu tenho exigido de mim mesmo? Será que está pautado nas Escrituras? Já que ela é a nossa regra de fé e prática. O que é que eu tenho exigido do meu próximo? Está pautado nas Escrituras? Isso deve ser algo que deve estar em nossa mente. Nós não podemos dizer que é pecado aquilo que não é. E nem podemos estar confessando o pecado quando nós não pecamos. Porque Cristo poderia muito bem dizer: eu vou evitar esse problema, eu vou jejuar. Eu vou evitar esse problema. Eu vou jejuar, eu vou evitar confusão. Não vou entrar em nenhuma questão com esses fariseus, nem com os discípulos de João. Porque os discípulos de João, eles também me seguem. Mas eles estavam com o entendimento errado nesse ponto. E Cristo, ele deixa bem claro no versículo 19, respondendo a eles. Respondeu-lhe Jesus:
Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Cristo está dizendo, olha, você vai para uma festa, você é convidado para um casamento, em que terá um banquete enorme, e você vai estar lá, triste, cabisbaixo, com fome, em uma festa. Quando o noivo e a noiva estão presentes, você vê quando você vai para o casamento, você olha para a cara do noivo, a expectativa que ele tem no casamento, não tem como você também não se alegrar com ele. Quando a noiva entra, você vê que todos se levantam e é um momento de fortes emoções. E como você vai estar naquele momento triste, cabisbaixo, um momento em que você vai se alegrar, um momento em que o noivo está presente. Isso não pode acontecer, e é justamente isso que Cristo está dizendo. E o mais interessante, abra por favor sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 62. Versículo 5 diz assim: porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então, da mesma maneira, a expectativa que a noiva tem quando o noivo está presente, nós não podemos estar tristes, não tem motivo para jejuar quando o Senhor está presente. Abra por favor também sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 19, diz assim: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Aqui a profecia de Oséias, tão como a profecia de Isaías, eles deixam bem claro quem é esse noivo. Cristo está dizendo aqui em Marcos capítulo 2, justamente que Ele é o noivo, Ele está presente, Ele estava ali com os sacerdotes, Ele estava ali com os discípulos de João, Ele estava ali com os fariseus. Não tinha motivo para jejuar, não tinha motivo para se entristecer nenhum dia da semana, quanto mais de 2 vezes. Por isso Ele está dizendo: eu sou o noivo, eu vim desposar vocês, vocês devem se alegrar. Você já imaginou no dia do casamento? O noivo está lá e a noiva em prantos, chorando, dizendo que não quer ir, dizendo que não quer estar, não quer comer nada daquele banquete, daquele dia do casamento. A sensação das pessoas que estariam ali em volta não seria de se alegrar, seria uma sensação de estranheza, dizendo: ele deve ser um péssimo noivo, ou então, essa noiva não ama esse noivo. Por isso que hoje, no dia do Senhor, nós como cristãos devemos ter alegria em vir adorá-lo, em estar na casa dele, porque o dia do Senhor nos lembra justamente o dia que ele está presente, é o dia que ele vem e nos convoca solenemente para nos desposar como igreja. Por isso que nós temos que entender que no dia de hoje é um dia de alegria. Quando o noivo estiver presente, nós não podemos jejuar. Nós não podemos estar tristes no dia de hoje. Não podemos chegar aqui com fome, fraco, com dor de cabeça, porque nós não comemos, porque estamos em jejum. Não é esse o jejum que o Senhor requer. Não é isso que Ele pede. Ele pede alegria. Pede que você esteja com o coração alegre. Como disse lá
o Salmo 116: amo o Senhor, porque Ele é misericordioso, porque Ele se inclinou para mim, eu amo. Ele está presente, eu estou alegre. O culto dominical é um ensaio do casamento, o encontro da noiva com o noivo, e dominicalmente o Senhor vem aqui e dizer: não se entristeça, não coloque suas expectativas em qualquer outra coisa, coloque sua expectativa em mim. Eu lhe darei uma água em que você nunca mais sentirá sede. É isso. Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. E quando nós olhamos o que o texto está dizendo para nós nos alegrarmos, nós percebemos que ainda aqui nessa terra, nós podemos nos alegrar e ter alegria nesse mundo caído. Nós podemos ter momentos de felicidades, momento em que vamos jubilar quando nos formamos, quando casamos, quando completamos aniversário, quando temos filho e diversas coisas. Em tudo, dê graças a Deus por tudo. Por Ele lhe dá o pão de cada dia, é motivo de você se alegrar. Por Ele lhe dar força, é motivo de você se alegrar. Temos vários motivos que o Senhor, nessa terra, nesse mundo caído, um motivo de nos alegrar por causa do nosso Senhor, porque Ele se faz presente. Ele é o Deus que está conosco. Esse é o Deus que nós servimos. Outra coisa que nós devemos entender, que da mesma maneira que aquelas pessoas que estão na festa, elas se alegram com o noivo, nós temos que aprender a partir das escrituras de se alegrar com os que se alegram. Muitas vezes, e é algo comum, de as pessoas terem entendimento de que só elas podem se dar bem, de que só elas podem se alegrar, que as coisas só podem dar boa para ela. E muitas vezes quando uma coisa boa acontece na vida de outro irmão ou de outra pessoa, as pessoas não comemoram, não se alegram, sentem inveja, sentem ciúme por conta daquilo, e muitas vezes começa a odiar outra pessoa por causa de um pecado, de que nós não nos alegramos com as pessoas que se alegram. Isso é algo que deve ser presente em nós. Ser feliz, nos alegrar com a felicidade do outro irmão, nos alegrar quando as coisas estão dando certo para o outro irmão, mesmo que eu tenha tentado a mesma coisa e tenha dado errado para mim, mas nos alegrar porque aquele irmão foi abençoado. Nós temos que ter isso em mente. Enquanto o noivo está presente, nós devemos nos alegrar, porque o Senhor que dá, o Senhor é que tira, é Ele quem aumenta, é Ele quem subtrai, é Ele que multiplica e é Ele quem divide. Por isso que devemos sempre nos alegrar, e o texto ele deixa bem claro isso. Nós não podemos nos entristecer quando o noivo está presente. Nós não podemos fazer isso. Outra coisa que o texto nos deixa bem claro no versículo 20 é que dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Aqui Cristo está dizendo que ele vai ser tirado, e quando ele não estiver presente, mas nós devemos jejuar, nós devemos nos entristecer quando o noivo estiver longe. Nós devemos estar tristes se o Senhor se fizer ausente no nosso meio. E Ele está dizendo: olha, vai vir um dia que isso vai acontecer, mas enquanto eu estiver presente, não se entristeçam. Mas nesse momento de ausência, vocês devem realmente se entristecer. Por isso, quando vamos falar do jejum, quando vamos entender o que é o jejum, nós vamos perceber que também nessa expectativa do noivo,
Nós vamos ser preparados, além da alegria, nós vamos ser preparados pelo luto e pela tristeza. Veja, temos celebrado vida, mas também temos lamentado mortes, temos lamentado perdas. Com certeza alguma pessoa perdeu alguém que morreu por conta dessa doença, ou por conta de outra. Nós temos perdido pessoas que amamos, pessoas que são próximas a nós. E por meio do luto, nós também somos preparados e devemos nos entristecer. Tem coisas que vêm também nesse mundo que devemos lamentar. Veja o próprio Cristo, quando ele viu aquele amigo dele que estava morto, ele ia ressuscitar, mas qual foi a atitude dele? Ele chorou, porque ele estava vendo ali o que o pecado faz na vida do homem. Por conta do pecado existe morte, e a morte é algo doloroso, é algo abrupto. Não é algo natural, porque ninguém quer se entregar para a morte, porque não é algo natural para a gente. O homem, ele foi criado para viver eternamente. Por isso que lá no jardim tinha a árvore da vida. No entanto, o homem preferiu comer a árvore a qual gerava a morte. Por isso ele foi expulso, para que ele não comesse da árvore da vida. Por isso Cristo, ele vem para fazer o que Adão não fez e nos dar acesso novamente à árvore da vida, sendo o próprio Ele o pão da vida, a água da vida, sendo o próprio Ele esse que nos promete. Por isso, temos nessa vida, debaixo do sol, várias e diversas situações de infortúnios, de coisas que não são naturais. E isso nos lembra que nós devemos lamentar por isso. E quando vamos ver o que é o jejum, o texto as escrituras vão mostrar que quando estamos jejuando, estamos nos abstendo de comida e de bebida para nos aproximar do Senhor, para que nesses momentos de tristeza a gente perceba, e é uma atividade espiritual, não é só física, para nos aproximarmos do Senhor. Nós, como se estivéssemos nos assemelhando a Cristo, sofrendo na nossa própria carne, deixando de comer e de beber, e tendo momentos devocionais, orando ao Senhor, lendo a sua palavra de maneira mais intensa nesse período, para nos aproximarmos dele, para dizermos a ele que nós dependemos dele, que nós não somos nada. Nesse período de jejum é comum sentirmos sede, dor de cabeça, fraqueza, tontura. Mostrar justamente no nosso corpo, na nossa carne. Mostrar ao Senhor que nós estamos sofrendo, mas que preferimos estar sofrendo e depender dele, sofrendo e nos aproximar dele. Por isso que o jejum é uma atividade espiritual, porque o noivo está distante e vamos procurar nos aproximar dele, para ele vir para nós com misericórdia e benignidade. Isso é que é o jejum verdadeiro. E ele diz que virão dias que o noivo será tirado. Nós hoje vivemos numa era entre as vindas de Cristo, entre a primeira e a segunda vinda. Cristo, ele já veio, ele prometeu que iria voltar, e vivemos uma expectativa de que Cristo virá
e Ele retornará para nos livrar. Ele vai voltar para que nós não passemos mais fome, nem sede, nem sofrimento, onde viveremos no local de vida eterna. No entanto, nessa vida, nós somos de maneira rude lembrados que nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui, nós não pertencemos aqui, a nossa vida não está aqui. E nesses momentos de desespero, onde a doença, a gafanhotos, a nuvem de tempestade, a tempestade de areia, e seja lá o que venha acontecer, nós somos lembrados, não importa, nós não somos daqui. Não importa, nosso noivo está voltando, independente do que aconteça. Eu sei qual é o meu fim, eu estarei com o meu Senhor. Mas, mesmo sabendo do nosso fim, nós temos que lamentar, temos que jejuar e pedir ao noivo: tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, do teu povo, tem misericórdia. E o texto ele deixa isso de maneira muito clara. E nesse tempo nós devemos jejuar, porque ele será tirado. Veja, por incrível que pareça, a gente jejuou antes do noivo ser tirado. E foi decidido que não poderíamos ter culto, que o noivo estava ausente. Estávamos jejuando, já estávamos tristes, mas estávamos clamando por misericórdia. E mesmo ele se fazendo ausente, estávamos nos aproximando dele naquele dia, mesmo não tendo a convocação solene, mas nós como igreja estávamos clamando a ele, para que ele tivesse misericórdia de nós, para que ele tivesse misericórdia da sua criação. E da mesma maneira que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, nós também devemos chorar com os que choram. Nós devemos nos compadecer daqueles que estão sofrendo. Nós temos que olhar para a miséria dos outros e dizer: Senhor, tem misericórdia deles também. Quando passamos e vemos pessoas que não estão cultuando hoje, temos que olhar e dizer: Senhor, tem misericórdia desse povo. Quando passamos e vendo uma pessoa alcoolizada ao ponto de nem conseguir ficar em pé, temos que olhar para aquela pessoa e dizer: Senhor, tem misericórdia. Devemos olhar para qualquer tipo de pessoa que não tem o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia desse povo. Quando temos alguém lutado, alguém doente, devemos justamente ter um sentimento de misericórdia e de lamento porque aquilo está acontecendo, porque eles nem têm um noivo, eles nem pertencem ao noivo, eles ainda mais. Esse deve ser o nosso sentimento para com essas pessoas. Nós temos que chorar com os que choram. Você tem chorado com os que choram? Você tem se lamentado daqueles que estão sofrendo? Você tem tentado consolar as pessoas que estão à sua volta, que têm sofrido, que têm passado por dificuldades? Isso é um problema nosso. Todos nós temos isso. Muitas vezes as pessoas lamentam e muitas vezes porque não aconteceu conosco, nós achamos que isso não é nada demais. Porque não aconteceu comigo, eu acho que não é nada demais. Por isso que o princípio da lei é: ame o próximo como se fosse você. Se uma pessoa está sofrendo, pense se fosse eu sofrendo isso. Esse é o princípio. Por isso que nós temos que chorar como os que choram. E as Escrituras nos deixam bem clara o que é que nós devemos fazer. Versículo 21 e versículo 22 vai dizer o seguinte: ninguém costura remendo de pano novo em veste velho, porque o remendo novo tira parte
da veste velha, e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O que o texto está querendo dizer? Você não pode dar o remédio errado para qualquer doença. Se você está com dor de cabeça, você não vai tomar outro remédio que não seja para dor de cabeça. Se você está com dor de cabeça, você não vai tomar um remédio para o estômago. Se você está com dor no estômago, você não vai tomar um remédio para dor de cabeça. Ele traz a figura aqui justamente da costura. Quando você pega uma roupa velha, que já foi lavada e ela já encolheu, se você for colocar e costurar ali uma roupa, um tecido novo, quando você for lavar e esse tecido encolher, ela vai rasgar e vai aumentar o buraco e vai aumentar o prejuízo. Da mesma maneira, você pega o vinho novo e pega um odre velho, o qual já houve ali fermentação de outro vinho, e quando você coloca o vinho novo e começar aquele processo, vai perder tanto o odre como o vinho, vai perder tudo. Por isso que a expectativa nossa temos que colocar na coisa certa. O texto está dizendo aqui que nós não podemos ficar nas sombras da antiga aliança. Nós não podemos viver do passado. Os fariseus aqui, os discípulos de João, eles estavam como se estivessem na antiga aliança, como se o noivo não tivesse vindo, como se as promessas e as profecias do Antigo Testamento não tivessem sido cumpridas em Cristo, como se Cristo, aquele que estivesse ali, fosse só mais um. Por isso que nós, como cristãos, não podemos ficar vivendo do passado ou do presente. Estamos numa expectativa escatológica, uma expectativa de salvação, daquele que vai vir nos salvar, do retorno de Cristo. A nossa expectativa vai estar lá. Nós não podemos viver de passado. Nós não podemos viver de coisas que não são suficientes para nós. Por isso que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é o nosso Senhor, que morreu na cruz em nosso lugar e nos salvou, nos tirando do inferno, nos dando vida. Por isso que nós temos que olhar para o Evangelho dele e entender que Deus maravilhoso, que Ele mostra em tudo o que nós devemos crer. Nós não podemos viver nas sombras. Nós já temos Cristo, a luz do mundo, que já veio. E tudo que era tipo no Antigo Testamento, hoje está tudo mais claro. Ele foi revelado, Ele habitou entre nós. Nós hoje já vivemos com o espírito do noivo. Eles tinham a promessa de que Ele viria. Ele veio e disse: eu vou, mas eu deixarei o meu espírito para cuidar de vocês. Dominicalmente, o Senhor Ele se faz presente. Por isso a convocação solene dele se fazer presente. Ele está conosco. A ceia do Senhor é a presença real e espiritual de Cristo. Ele se faz presente no nosso meio. Na ceia ainda de maneira mais especial. Por isso que devemos entender que nós vivemos com o Espírito de novo, numa época do já e ainda não. Ele já veio, mas Ele ainda não nos levou. Ele já nos salvou, mas ainda não nos levou para a morada celestial. Que possamos estar aclamando: Maranata, vem Senhor Jesus, volta, nos leva dessa terra de infortúnios, dessa terra de desventuras, a qual sofremos. Devemos viver com o espírito do noivo. Nós devemos fazer discípulos, devemos proclamar arrependimento, para que mais pessoas e aquelas que foram salvas possam conhecer esse Senhor que nós conhecemos.
esse Senhor bondoso que se faz presente, que nos ouve. Devemos crescer em santidade. Devemos adorar o Senhor. A adoração é uma das poucas tarefas que fazemos como cristão aqui hoje, que vai continuar na eternidade. Por isso que o crente que não gosta de cultuar, o crente que não gosta da adoração, também não deveria gostar do céu. Porque é algo que nós vamos fazer durante toda a eternidade. Por isso que nós devemos entender. E algo que nós fazemos aqui, e que não faz, e nós não iremos mais fazer lá, é o jejum. E esse texto aqui ele fala sobre jejum. Que nós devemos jejuar quando o noivo não está presente. E tem alguns pontos na nossa vida que nós podemos jejuar. Na Bíblia nós vemos 3 exemplos de tipo de jejum. O primeiro exemplo é quando há pecado do povo. Quando alguém peca. Quando alguém tem uma vida e tem lutado contra um pecado. Uma das ferramentas deixadas pelo Senhor, dada por Deus, é o jejum. O jejum privado. Só você e Deus. Por isso que esse jejum ele fala, olha, que ninguém saiba. Se for possível, lave o rosto. Não fique cambaleando pelos cantos, mostrando que está com jejum. Vemos em vários textos, 1 Samuel, 1 Reis, Neemias, livro de Joel, no qual houve prática de jejum, quando alguém ou o povo estava confessando o pecado ao Senhor, quando estava lutando o pecado, dizendo que estava sofrendo, Senhor, eu quero sofrer na minha própria carne, mas me livra desse pecado. Senhor, eu quero sofrer na minha própria carne, fome e sede, mas que, Senhor, me ajude, eu quero me aproximar de Ti. Foi uma ferramenta deixada pelo Senhor. Outra situação são questões de profunda tristeza. Quando acontece algo que o deixa profundamente triste. Veja Davi. Não é uma regra, mas Davi, quando o seu filho estava a ponto de morrer, ele estava orando e jejuando, ele não comia. Mas a partir do momento que o filho dele morreu, ele lavou o rosto, se levantou, comeu e continuou amando ao Senhor. Ele continuou a vida dele. Também tem casos de pessoas que perdem de queridos e passam algum tempo de profunda tristeza e jejuando depois. Por isso que eu disse que não é a regra. Vai depender de como cada pessoa reage de maneira diferente a esses infortúnios. E outra coisa, outra situação de jejum que as Escrituras nos mostram é a busca pela orientação e ajuda divina. Muitas vezes pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente. E uma dessas práticas é jejum. E o jejum, ele sempre é acompanhado de oração. Jejum, oração e meditação na palavra do Senhor. O jejum é acompanhado disso, em que jejuamos, oramos e nos aproximamos do Senhor. E quando vamos ver que o jejum é uma prática perdida na igreja, que dificilmente você vê irmãos que jejuam, dificilmente você vê a igreja praticando jejum por calamidades, por coisas que acontecem, jejuando e orando pelo país. Nós, graças a Deus, começamos aqui essa prática. Quando houve esse problema, devemos fazer isso, e devemos ser algo também pessoal, em que devemos estar jejuando para nos aproximar do Senhor. Outra coisa também que acompanha o jejum é a oração. Devemos estar orando diariamente. Devemos, como igreja, estar orando. Por isso eu estou convocando os irmãos para estarem aqui na sexta-feira orando ao Senhor, para termos esse momento como igreja. Não é uma convocação solene, não, é só no domingo. Mas o quão estranho
Uma igreja que quer se aproximar do noivo, mas não tem se reunido para orar. Isso não está certo. Isso não agrada ao Senhor. Isso não está nada diferente do que os fariseus fazem. Nós temos que ser aqueles que se aproximam, que amam e mostram justamente o que é mais importante na nossa vida, a partir do que o Senhor tem revelado. Devemos orar a Ele, devemos recorrer a Ele. Mas também tem muitas pessoas que jejuam por coisas erradas. Isso também deve ser dito. As pessoas jejuam como uma maneira de conseguir algo que elas querem. Tem pessoas que dizem: olha, meus pais se separaram, eu vou jejuar para meus pais voltarem. Olha, minha mãe é católica, eu vou jejuar para minha mãe ser convertida. O jejum, ele não é algo que você vai fazer para ter benefício ou alguma recompensa. Não é tomar lá da cá, não é isso. Você não vai conseguir obter a resposta de Deus dessa maneira. Foi justamente o que nós lemos no Isaías 58. Pessoas que jejuavam, mas o Senhor não respondeu. O Senhor: não é esse jejum que eu quero. Eu não aceito a adoração, esse tipo de adoração. Foi isso que o Senhor disse em Isaías 58. Outra coisa que nós vemos também no livro de Jeremias é pessoas que jejuam no ritual sem vida. Vai passar um dia sem comer, sem beber, mas não param para orar, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de meditação e vão praticar jejum. Não faz sentido. Quer uma vez no ano fazer o jejum. Pessoas que uma vez no ano vêm para a igreja. Uma vez na vida quer fazer alguma coisa. Por que você não come uma vez na vida? Por que você não come uma vez no ano? Por que você não come uma vez na semana? Porque comer é algo necessário. E você tem que entender que alimentar a sua alma é algo necessário que você deve fazer todos os dias. Deve ser algo que deve estar presente nas nossas vidas. Por isso que nós temos que entender que jejum é uma fome por Deus. Jejum é quando você está se sentindo faminto por Deus, que é despertada depois de você ter provado dele. Com certeza tem alguma comida que você, quando vê, você não resiste. Você olha e fala: é minha comida preferida. Se botar o que for, eu como até o máximo que puder. Pois você deve fazer isso com o Senhor. Você deve olhar para Ele e dizer: eu quero provar de Deus o máximo que eu puder. Eu quero me satisfazer dele, que Ele seja a minha satisfação, que Ele seja o meu alimento, que Ele seja a minha vida, pois essa deve ser a nossa expectativa, pois o noivo está chegando, Ele está voltando, então nós devemos nos preparar para a chegada do noivo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Ó Senhor, somos gratos por o Senhor ter ouvido a nossa convocação e se fazer presente no nosso meio. O Deus Emanuel, Deus conosco, está aqui. Ó Senhor, pedimos que o Senhor possa estar aplicando no nosso coração a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Coloca, Senhor, no nosso coração uma disposição de crentes verdadeiros que jejuam e oram, procurando estar próximo a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo. Nos abençoa, nos dá uma semana, Senhor, de paz. Seja com os irmãos que não puderam vir, Senhor, por algum motivo de força maior ou algo que os impede, Senhor. Mas também Te pedimos que os irmãos que não vieram por negligência, que o Senhor possa estar os incomodando, Senhor, e os disciplinando para que eles entendam a importância de estar Te adorando e de estar presente com o noivo em sua festa. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja. É no nome de Cristo que nós choramos gratos por tudo.
Amém.